Gladys, muito obrigado pela apresentação tão carinhosa, por essa prece tocante também. Eu quero dar um bom dia a todos que estão aqui hoje, presencialmente, mas que também aqueles que estão nos assistindo ao vivo ou que irão assistir depois a gravação dessa palestra. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo de estar aqui. Como a Gladys falou, eu sou um trabalhador da casa, né? Então a gente brinca que é prata da casa, né, Gladys? E eu estou aqui quase todos os domingos e vejo até rostos amigos, corações amigos aqui, como o seu Juan, ali atrás, né? Pais de alunos ali também, pais, mães de alunos, né? Então, uma alegria muito grande. Estivemos aqui nessa tribuna em outubro passado, né, Gladys? E aí a Gladys falou, você vai ter que voltar. E aí tive que voltar, né? E eu espero poder hoje compartilhar com vocês algumas reflexões e que esses pensamentos, essas reflexões possam realmente provocar em nós assim mudanças sempre para o melhor, né? A nossa palestra tem muito a ver com isso, com mudança, com caminhar para frente, com iluminar, né? Então, o tema da nossa palestra hoje é Brilhe a vossa luz caminhando com Jesus, né? Brilhe a vossa luz, onde está isso nos evangelhos? Está em Mateus, né, registrado por Mateus, que era dos discípulos, dos poucos discípulos que sabia escrever, né? Registrar, ele estava habituado a isso, já que antes ele era um coletor de impostos, então ele tinha que sempre registrar tudo. Então, Mateus registrava muitas das passagens de Jesus, né? E ele registrou assim, que Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 5. Essa recomendação, essa passagem de Jesus, melhor dizendo, ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, e é lembrada por Allan Kardec no capítulo que trata não colocai a candeia debaixo do alqueire. Só para trazer para os nossos tempos, né? Alqueire era um vaso, uma unidade de medida. E candeia era aquela tipo lâmpada de Aladim, né, que você coloca um azeite e ela fica queimando e produz luz. Então, Jesus disse assim, não coloque a luz no lugar que a luz fique oculta, escondida ou abafada. Ao contrário, coloque no candeeiro, no lustre, no lugar alto. Então, a luz é para iluminar, né? Bom, e o que seria essa luz? Então, o objeto das nossas reflexões, um deles hoje, é exatamente entender o que é essa luz e como que a gente faz a luz brilhar em nós, né? A luz aqui não tem nada de misterioso, nem alguma coisa para iniciados, para um grupo pequeno de pessoas. Não, é para todo mundo. Luz é tudo aquilo de bom que nós podemos cultivar e manifestar no nosso íntimo, para nós mesmos, nos nossos pensamentos e emoções, já teremos luz aí, mas especialmente para fora. Aquilo que se reflete dos nossos atos exteriores, as palavras que emitimos, os gestos que fazemos, as ações contra ou a favor de alguma coisa, né? Luz também a gente pode entender como conhecimento transformado em bondade, em sabedoria, em amor, em ações. Todo aquele conhecimento, então, que traga utilidade no mundo. Vamos pensar num cientista, né? Que no seu laboratório descobre uma vacina, ele está trazendo uma grande utilidade para o mundo. Para os engenheiros de alimentos, que auxiliam na conservação dos alimentos, avanços da medicina, né? Literatos e artistas que trazem, ao mesmo tempo, instrução, conforto, alegria para as pessoas. Então, tudo isso acaba sendo luz,
né? E quem que é o modelo disso tudo? Obviamente que é Jesus. Bom, mas aí temos que nos perguntar, como fazer brilhar a luz em nós? Todos nós temos luz? Todos nós temos, né? É uma luz que ainda está, na maioria de nós, no nosso estágio evolutivo, ainda pequenininha, ainda embrionária. Mas, não sei se todos já refletiram sobre isso, Jesus, que é um espírito da esfera crística, ou seja, um espírito que já percorreu toda a escala evolutiva. Vamos lembrar que perfeição única só Deus, né? Mas todos nós, criaturas de Deus, um dia vamos chegar próximo a Ele, né? Então vamos chegar também um dia à evolução que Jesus alcançou, obviamente há bilhões de anos atrás. Nós também, cada um de nós que está aqui nesta sala, nesse salão, cada um de nós vai por vários estágios evolutivos, mas vamos chegar também à evolução de Jesus. E Jesus emanava muita luz, né? Se vocês já tiveram essa oportunidade, quem é mais velho, que teve a oportunidade, por exemplo, de se aproximar do Chico Xavier, de Divaldo Franco, de pessoas que a gente sabe que percorreram já muito dessa escala evolutiva, a gente sentiu um bem-estar indescritível, uma emoção mesmo. Muitas pessoas, só de se aproximar de Chico, né, já começavam a se emocionar, algumas choravam, né? Por quê? Porque é uma emanação, né? E nós podemos acender essa luz em nós? Claro que podemos. E qual que é a chave para isso? Que é também outro objeto da nossa conversa hoje. A chave para isso, o roteiro para isso, o instrumento para isso se chama educação. Só que, o que vem a ser essa educação? Primeiro, vamos diferenciar isso, se vocês forem no livro Pensamento e Vida, aliás, muitas das reflexões que trouxemos foram inspiradas em palestras do Arthur Valadares, que estão no YouTube, em que ele analisa o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, lá no Pensamento e Vida, capítulo 4, Emmanuel explica o que é instrução. E no capítulo 5, explica o que é educação. São coisas diferentes. Aparentemente se confundem, mas não se relacionam, sim, se interrelacionam, instrução e educação, mas não são idênticos. O que é instrução? Instrução é aquela educação formal, de escola, né? Quando nós ingressamos, então, no pré, no ensino fundamental, no ensino médio, no colegial, né, que atualmente se chama ensino médio, na universidade, isso é a instrução formal. A instrução formal é importante? Claro, é importantíssima. Vamos lembrar que é um ensinamento básico da doutrina, né? Que a evolução tem duas asas. Uma asa é a instrução, a sabedoria. A outra asa qual é? O amor, né? Então, a instrução formal é essa asa aqui, mas ela não dá necessariamente, pelo menos, o amor, né? Ela não dá necessariamente compaixão, sabedoria, né? Vamos lembrar que muitos cientistas trabalharam, infelizmente, né, em armas de destruição, né? Ou seja, a educação formal, a instrução, não necessariamente leva ao amor. O outro lado, sim, a educação, sim. A educação é a nossa transformação íntima, né? E vamos falar então em educação integral do ser, que a integral significa que a gente vai formar não só a nossa inteligência, sabedoria, né, tem a ver com experiência também, mas principalmente a educação que transforma o coração, os sentimentos, as emoções. Essa educação que nos transforma intimamente, que deve ser a busca primordial da nossa trajetória de reforma íntima, de evolução,
né? E o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, portanto, também, ela é um roteiro. O Evangelho é um roteiro de evolução espiritual. A doutrina espírita é um reforço do Evangelho, né? Porque traz luzes sobre algumas passagens de Jesus que, à época, Jesus não pôde explicar tão bem. Então, seguir o Evangelho significa seguir um roteiro, um processo educativo. Vamos lembrar aqui duas frases de Jesus. Sede perfeitos, ou seja, seja perfeito, né? Outra é brilhe a vossa luz, que é o tema da palestra. Vamos notar que estão na conjugação verbal imperativo. Jesus está pedindo, né? Não é que ele está mandando, né? Embora a palavra imperativo tenha a ver com imposição, na verdade, Jesus está dizendo assim, olha, é um dever de vocês serem perfeitos. Vocês devem buscar a perfeição. Vocês devem brilhar, vocês devem acender uma luz. Então, tudo isso está ligado a um processo que leva séculos, muitas vezes milênios, que se chama educação. E de onde vem a palavra educação? Vem do latim. Tá? Educere. Infelizmente, eu não tive latim na escola. Talvez alguns aqui tenham tido, né? Eu queria muito ter aprendido, porque nos auxilia a entender melhor a língua portuguesa. Mas educere, do latim, significa guiar, conduzir para fora, expressar um potencial que nós temos dentro do espírito. Então, notem que sempre tem o conceito de dentro para fora, né? Então, a educação é o processo integral de transformação do ser, onde a gente desenvolve potencialidades. Espera aí, como assim? A gente já nasce com potencialidades? Sim, todos nós já nascemos. São potencialidades divinas. Quando Deus nos criou como espíritos imperfeitos, já séculos ou milênios atrás, e nós já evoluímos um pouquinho, né? E vamos evoluir muito mais ainda, já está tudo dentro de nós como se fossem sementes. Sementes que vão crescer, vão desabrochar, e vão crescer, e se tornarem árvores frondosas, né? Se a gente ainda não tem paciência, mas nós temos já a semente da paciência em nós. Ela só tem que desabrochar e crescer. Se nós ainda não temos o perdão, mas a semente do perdão já está em nós. Também é questão de desabrochar e crescer. Em Fonte Viva, vamos recorrer novamente ao autor espiritual Emmanuel, que era um dos guias espirituais de Chico Xavier, né? Em Fonte Viva, Emmanuel nos dá a seguinte frase: educar é um dever e é um compromisso do espírito maduro, começando pela autoeducação. O que ele quer dizer? Quer dizer que é transformar aquilo que já está em nós como um potencial, mas numa realização dinâmica. Paulo, numa epístola aos Coríntios, disse o seguinte: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais uma vez, é Paulo agora, o apóstolo Paulo, dizendo, nós temos um potencial que precisa ser desenvolvido, ou seja, nós temos Deus dentro de nós. Significa que somos deuses? Não. Somos criaturas de Deus, filhos de Deus, nunca seremos igual a Deus, mas a gente caminha na direção de Deus. E, de volta a Emmanuel, em suas obras, ele usa muitas comparações com a natureza para mostrar isso daí. Então, por exemplo, que a árvore, vamos imaginar como aqui em frente à prefeitura de Campinas, né, aquelas árvores frondosas, um dia elas foram sementes, né? Uma fonte d'água, uma bica d'água, estava oculta na terra e precisou que alguém cavocasse ali a terra e descobrisse que tem ali uma fonte, pode fazer um chafariz belíssimo, um aqueduto, fornecer água para as pessoas viverem, né? Conta-se que Michelangelo, que vocês sabem que foi um grande pintor e escultor,
Ele gostava mais, na verdade, ele se dizia um escultor que foi forçado a ser pintor, né? Aquelas pinturas da Capela Sistina, no Vaticano, são dele. Pois bem, mas Michelangelo era um escultor. O que é o trabalho do escultor? Ele tem um bloco de rocha, de mármore, de granito, o que seja, ele tem um bloco, e ele começa com o cinzel, o buril, o martelo, a tirar uma forma daquele bloco bruto, né? Então, ele fez, Michelangelo, por exemplo, a Pietà, aquela estátua de Maria segurando Jesus retirado da cruz, a Piedade, né? A Pietà, uma estátua belíssima. Ele fez também, foi uma das primeiras obras-primas dele, o Moisés, que, salvo engano, está em Florença. É um Moisés assim pensativo, né? E ele diz que, embora a obra dele mesmo, que ele conta a lenda, né, que ele teria ficado tão admirado quando ele viu o Moisés esculpido, que parecia uma pessoa real mesmo, que ele teria dito em italiano parla, ou seja, fale, né? Ou seja, uma escultura tão perfeita que só faltava falar. Mas lembremos, mesmo essa escultura tão linda e perfeita, ela foi um bloco bruto de pedra antes. Precisou que alguém com esforço, obviamente, levou muitos dias, talvez meses, né? Ali, mas aquele trabalho produziu um resultado. Assim é conosco na nossa autoevolução. É trabalhar essa pedra bruta que somos nós, para a gente ser um dia uma escultura bonita também, né? Bom, então, entre aquilo que está em potencial, quem estuda física sabe da energia potencial, que se transforma em energia dinâmica, né? A partir de movimento, de rotação, por exemplo, ou de aquecimento, transformar a energia potencial em energia dinâmica. Então, transformar algo que é bruto em algo bonito e evoluído exige o quê? O que tem no meio do caminho, gente? Trabalho, muito bem. Esforço ativo, trabalho educativo, né? No caso da semente, a gente tem que regar a semente para ela crescer e virar uma árvore. A água, não adianta a água estar ali, ou adianta pouco, né? Ela está ali na fonte, se ela não chega na casa das pessoas, por exemplo. Então, precisa aquedutos, encanamentos, né? E, para fazer uma escultura, é preciso aqueles instrumentos e a ação, né, mecânica ali do escultor. Tudo isso é trabalho. Então, o trabalho educativo das pessoas sobre nós, por exemplo, aqui, quando nós estamos congregados, refletindo juntos, não deixa de ser um trabalho educativo. E o trabalho nosso, íntimo, de nós mesmos, conosco mesmos, também é esse trabalho de transformação da pedra bruta numa escultura. É transformar, então, realizar, né? Nós temos uma luz, mas essa luz ela ainda está oculta em nós, porque temos ainda muitas imperfeições, orgulho, vaidade, insegurança, prepotência, ira, não perdão. Então, nós temos que, como se fosse desbastando, tirando essas coisas de torno de nós, trabalhando isso em nós, para que aí, sim, a luz vá desabrochando, né? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Será que Jesus estaria mentindo? Não, ele não teria dito se ele não soubesse que nós temos mesmo essa luz dentro de nós. Então, acender a luz dentro de nós é um imperativo divino, é um imperativo de consciência. Então, surge a necessidade de um processo educativo para remover obstáculos que estão dentro de nós mesmos, como os vícios de um lado e como a ignorância de outro. A ignorância a gente retira com instrução e os vícios a gente retira com reforma íntima, né? Espíritos
mais evoluídos, eles têm, e isso é físico, inclusive, eles já têm uma luz dentro deles. Nós aqui que estamos encarnados, a gente não vê, mas os médiuns, os videntes, os clarividentes, e talvez tenhamos médiuns aqui, médiuns veem a aura das pessoas, veem a luz dos espíritos, que no caso é o perispírito dos espíritos, né? Então, os espíritos que são mais evoluídos, estejam encarnados ou desencarnados, eles naturalmente já têm uma luz dentro deles. E quando a gente chega do lado de lá, isso é narrado em vários livros espíritas que contam, né, a passagem do plano material para o plano espiritual. Os espíritos contam que chegam do lado de lá, já percebem espíritos escuros, né, e espíritos luminosos. E isso é diretamente proporcional à sua evolução moral. Realmente, os espíritos mais evoluídos em sabedoria e principalmente em moralidade, esses são mais luminosos do que outros. Leiam o livro Voltei, é um livro muito interessante. O livro Voltei, o personagem principal se chama Irmão Jacó, e é um personagem real, né? O irmão Jacó conta, ele na vida real, ele foi Frederico Figner, e ele foi foi um espírita, ele era um estrangeiro que foi morar no Rio de Janeiro, húngaro, salvo engano, e ele era dono daquela loja da Victor, sabe, do RCA Victor, do cachorrinho do lado do gramofone, né? Ele representava o Victor no Brasil, e o Chico Xavier gostava muito de música, então ele mandava discos por Chico Xavier. Pois bem, e o Frederico Figner foi um grande benfeitor da FEB, Federação Espírita Brasileira, foi um espírita famoso na primeira metade do século XX no Brasil, e desencarnou por volta dos anos 1940. E ele escreveu, ele, por modéstia, ele usou um pseudônimo de Irmão Jacó, mas era ele. E ele conta que quando chegou, e era no Rio de Janeiro mesmo, né? Ele conta que Bezerra de Menezes agrupou uma série de espíritos na praia, e ele era um deles, e Bezerra explicou que aí eles iriam volitar, né, em direção a uma cidade espiritual que me foge o nome agora. Tá? E aí o Figner olhava em volta e ele via assim, que tinha alguns, todos recém-desencarnados, alguns tinham já a luz, e ele olhava para ele, coitado, todo apagadinho ali, né? E ele ficou triste, né? Ele falou, puxa, mesmo eu tendo sido espírita, ajudei a FEB, dei tantos discos para o Chico Xavier, pensei que tivesse uma lamparinazinha aqui, mas não tem, né? Bom, por quê? É lógico, ele tinha os méritos dele, né? E temos que louvar esses méritos. Mas quer dizer o seguinte, que talvez tenha faltado um pouco mais dele desbastar aqueles vícios, aquelas imperfeições que ela ainda tinha, né? Por aí a gente vê o seguinte, pessoal, não basta vir aqui assistir palestra, não basta ir tomar passe, não basta ler, né? A gente tem que fazer o quê? Praticar, né, pessoal? Praticar. A vivência espírita conta mais do que a quantidade de passes que tomamos, de livros que lemos, né? É preciso, então, que essa instrução que a gente recebe, mesmo o auxílio fluídico do passe, que isso provoque em nós, que seja um aguilhão, né? Algo que nos empurra, você precisa melhorar, você precisa mudar, né? Então, aí ele conta que ele precisou de muito auxílio, é como se pegassem pelos dois braços dele. Aí eles começaram a volitar, é muito interessante, leiam esse livro, Voltei. Então, ele conta que para chegar na cidade espiritual, eles tiveram que fazer uma grande concentração, preces, né? Tinha espíritos trevosos que quiseram atrapalhar essa viagem deles, isso tudo ele conta no livro. E ele precisou ser meio que puxado pelos espíritos que já tinham luz, né? Então, que a gente possa chegar lá com alguma luzinha, uma lamparinazinha que seja, né? Pelo menos. Bom, a luz, ela tem a ver com a mente, com o pensamento também, né? Diz Emmanuel que a mente é o espelho da vida em toda parte.
aquilo que nós cultivamos em nós, em termos de ideias, de emoções, de sentimentos, isso acaba se projetando para fora. Espíritos também, pessoas, né, encarnados, clarividentes, médiuns, podem enxergar isso. E os espíritos enxergam especialmente também, né? Então, pessoas que estão caminhando na rua, cheias de preocupações ligadas à vida material, isso fica evidenciado para quem tem vidência ou para os espíritos desencarnados. Aquelas pessoas também que estão caminhando, mas assim que tem muita bondade no coração, espírito de altruísmo, tudo isso transparece, né? É como se fosse um RG nosso. Nós somos um RG ambulante. Os nossos pensamentos mostram o que nós somos por dentro, né? Então, o pensamento ele é uma força criativa que emite raios. É isso mesmo. É como se fosse é da física, né? Nós emitimos raios, e esses raios podem ser de tensão, de preocupação, de raiva, ou podem ser de bondade, de piedade, de indulgência, né? Então, a gente cria em torno de nós um ambiente fluídico. E, de novo, os médiuns, aqueles que têm uma sensibilidade maior, eles percebem claramente, né? A gente estava conversando, a Gladys comigo aqui, antes de começarmos, né? Existem ambientes que nos trazem naturalmente inquietação, a gente não se sente bem, às vezes a gente sai de lá com dor de cabeça. Não preciso mencionar que tipos de ambientes são esses, né? E, ao contrário, esperamos que aqui, por exemplo, possa estar sendo um deles, há ambientes em que o fato de estarmos ali já nos traz uma paz, uma tranquilidade, né? Por que isso, pessoal? Porque há ambientes em que a coletividade, as pessoas que estão ali, estão emitindo, então, raios e vibrações de medo, de tensão, de raiva, de ódio, e existem ambientes em que a coletividade está emitindo raios de simpatia, né, de bondade. Isso é físico, isso transforma o ambiente. É como se fosse um bom ar e um mau ar, né, que a gente espirrasse. Mau ar é uma piada aqui, né? Não existe, mas é como se, por exemplo, tem um ambiente que está mal cheiroso, você tem um spray ali, um odorizador. Nossa, mudou, né? Esses raios mentais é como se fosse um odorizador do ambiente, né? Para melhor ou para pior, né? Então, nossos raios mentais condicionam o nosso corpo, influenciam o ambiente em que nós estamos, influenciam o nosso equilíbrio, né? E influenciam outras pessoas. Cada espírito cria uma psicosfera em torno de si. Tem a ver com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, o pensamento gera ação e gera reação no tempo. Pensamentos de alguém influenciam pensamentos de outros. E fluidos, né? E tudo isso retorna para nós com consequências educativas. Leiam o livro, novamente, Emmanuel, né? Eu até recomendo, faço parte de um grupo aí, toda terça-feira à noite, um palestrante que já esteve aqui, o César Perry, tem um grupo em que primeiro ele estudou o livro Emmanuel, eu faço parte desse grupo. Então, você pode estar em qualquer parte do planeta, em Tóquio, mas você pode ouvir o César Perry toda terça-feira, horário do Brasil, 20 horas, né? Ele comentou o livro Emmanuel, atualmente ele está comentando o livro A Caminho da Luz. Leiam A Caminho da Luz, que foi escrito em 1937, publicado em 38, ou 38 ou 39, salvo engano. E, gente, o que aconteceu em 1939? Os mais antigos devem estar situando, os que gostam de história, o início da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, 1 ano e meio antes da Segunda Guerra Mundial, Emmanuel, já no prefácio, na introdução do livro, ele já dizia que a psicosfera do planeta já estava enegrecida e pesada. O que era isso? O que provocou isso? Especialmente na Europa, mas também na Ásia ali,
né, no Japão, eram aqueles povos que já estavam se armando para a Segunda Guerra Mundial. Já havia uma tensão política no ar, né? Por isso que a gente, e nos dias que vivemos em dias, infelizmente, ainda de muito perigo, de que algo como isso volte a acontecer, vamos vibrar sempre pela paz no mundo. Vamos orar pela paz no mundo. Vamos orar pelos líderes mundiais, para a gente desarmar os espíritos. Tá? Guerras, pessoal, começaram primeiro como emoções, como pensamentos. Então, não é brincadeira, é físico. Tá? E esse é o alerta, então, que Emmanuel, a doutrina espírita, nos dão. Tá? Bom, já estamos mais da metade aqui da nossa conversa. Então, eu queria dizer o seguinte, que a educação é essencial. A educação é transformadora de todas as fases da nossa vida. E aqui no Kardec, então, nós temos um trabalho de educação muito bonito. Um trabalho com as crianças, um trabalho com a pré-juventude, os jovens, a mocidade, e um trabalho com os adultos. Né? Nesse momento aqui, é o trabalho com os adultos, mas o trabalho do Kardec ele começa com as crianças. Acho que vocês estão ouvindo as crianças ali alegremente falando, né? Lá nas salas ali embaixo. Né? Então, a doutrina espírita não pode se esquecer que o trabalho educativo abrange todas as fases do indivíduo, desde a mais tenra idade até o mais idoso. Todos nós, sem exceção, precisamos do trabalho e da educação, e a casa espírita deve estar preparada e deve oferecer isso. A criança ela é um espírito milenar, mas quando ela reencarna, ela esquece, aspas, né, o que ela foi, o que ela viveu, porém, ela traz já as tendências. Lembra que eu falei da semente que virou um tronco, uma árvore? A criança é essa semente. A cada 80, 100 anos, a gente vira semente de novo. Né? Então, as crianças são espíritos milenares em recomeço. Elas estão sedentas de orientação, elas precisam de educação e elas precisam da tarefa dos pais. Os pais são os melhores, maiores e primeiros educadores das crianças. É lógico que a casa espírita irá reforçar, mas o trabalho com a criança ela começa no lar, com os pais. A importância, então, do evangelho no lar, a importância do exemplo dos pais para com os filhos, porque a criança observa como os pais são e o que os pais fazem. Né? Então, não adianta a gente ter duas faces. Né? A gente ser isso agora eu falo não só para os pais, para todos nós. Né? A gente não pode ter uma vida civil de uma maneira e uma vida religiosa de outra. A gente deve ser a mesma pessoa dentro do centro, da igreja, do templo, e na rua. A gente tem que ser essa mesma pessoa. Mas, voltando à criança, nós temos que preparar o solo para essas crianças. Né? A criança ela retorna para aprender, mas ela traz tendências. Então, a gente, desde cedo, já corrigir as más tendências e incutir boas tendências. Né? Como todo avô é coruja, né? Não posso deixar de falar um pouquinho, né? Estou com uma netinha de 2 anos e pouco, então eu comentei com a minha esposa, que bonitinho, né? Ela come, ela já pega o guardanapo e já passa assim na boca, né? Ou seja, ela viu os avós, os pais fazerem isso, né? Isso eu estou dando um exemplo banal, né? Que usar guardanapo, mas isso vale para perdão, isso vale para bondade, né? Para tudo, para seguir as regras, né? Eu lembro também que as minhas crianças, gente andando de carro, eles falavam, olha, pai, ele jogou uma lata na rua, que é o carro da frente jogando lata, ou seja, que eles já tinham incutido que a gente não pode jogar lixo na rua. Isso são os pais que transmitem. Né? Bom, e o jovem? O jovem, aí, já é o tempo do despertar. Né? Se alguma má tendência não foi corrigida a tempo na infância, ela vai aflorar já na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. Né? Aí o jovem ele já tem a necessidade de ter identidade, de se expressar também.
eles querem sentido. Não adianta mais, você não pode ser contraditório, você não pode falar uma coisa para o jovem e ser de outra maneira, agir de modo diferente. O jovem percebe a incoerência, o jovem cobra isso, né? Então, a educação espírita deve ser de muito diálogo, deve ser participativa, deve ser vivencial, né? Tanto assim que a mocidade aqui na casa, não é isso, Paulo? Tem os seus trabalhos que eles visitam instituições, fazem trabalhos para a rua, né? A gente tem uma dificuldade hoje, que hoje, para a gente sair com mesmo um jovem de 15 anos na rua, a gente precisa da autorização dos pais, coisas que a lei exige. Mas os maiores de 18 anos já têm essa liberdade, então eles podem visitar creches, eles podem ir conhecer o trabalho lá da Bambini, né? Então, o jovem espírita, e a casa espírita deve se preocupar com isso, deve proporcionar ao jovem vivências, principalmente, não apenas a sala de aula, né? E os adultos? Bom, os adultos, o adulto que chega à casa espírita, muitas vezes, se ele não teve uma vivência espírita anterior, ou por questões da vida, né, o adulto chega aqui muito cansado, muito acabrunhado, carregado de dores, de desilusões, muitas vezes, e de desencanto. E o que a casa espírita tem que oferecer para o adulto? A instrução, evidentemente, aquilo que a gente tinha falado, a educação espírita, mas, principalmente, para o adulto, a gente tem que ser um bálsamo de consolação. A gente deve confortar o adulto, dar o apoio ao adulto, né? Orientar o adulto, ensinar o adulto a viver à luz da imortalidade e da justiça divina, né? A religião, diz Emmanuel, é um templo da alma, operando incessantemente a sublimação do sentimento. Então, a educação espírita para o adulto deve ser de religar esse adulto, a religião, né? Religar ao seu destino espiritual, dar um norte, dar uma esperança, dar um sentido. E, no caso do adulto, reacender a luz. Então, indo agora para a nossa conclusão, o maior exemplo de luz que nós temos, até foi dito já antes da palestra mesmo, né, pela Gladys, né? Nosso maior exemplo de luz, quem é? É Jesus, né? Ele foi o educador mais completo, pela simplicidade da sua palavra, mas principalmente pela força do seu exemplo, né? Jesus vivenciava tudo, ele não apenas falava, ele não impôs verdades para ninguém, ele convocou a todos pelo amor. Então, se queremos acender em nós uma luz, deve ser acender a luz de Jesus. Caminhar com Ele, caminhar com Jesus, então, que é a segunda parte do nosso tema, é fortalecer a nossa luz, brilhar, fazer brilhar a nossa luz, não por orgulho, mas porque Jesus é a fonte. Jesus é como se fosse um farol, aquele farol que nas praias que guia os navios, né, que mostra, ó, cuidado que aqui tem pedra. E Jesus é isso para nós, né? Diz-se Emmanuel, na religião temos o pensamento de Deus no coração humano, e com Jesus temos a luz de Deus em ação, clareando o mundo inteiro. Então, resumindo, né, educação espiritual é autodisciplina, é transformação interior, é a busca constante por nos educarmos, por removermos sombra, por tentarmos refletir a luz de Jesus e, portanto, de Deus em nós. O chamamento de Jesus no imperativo brilha a nossa luz não é para daqui a 100, 200 ou 1000 anos, é para já, é para o agora mesmo, né? Ah, Eduardo, mas é muito difícil, eu sou tão ínfimo ainda, eu estou tão cheio de defeitos. Sim, sem dúvida. A começar de mim, que estou aqui falando, estou cheio de defeitos.
Mas acho que eu posso, talvez, minimamente, modestamente, ser um pouquinho melhor do que há 100 anos atrás na minha vida anterior, né? E se a gente se esforçar por melhorar sempre, a gente vai melhorar isso em nós. Eu lembro, quando eu era mais jovem, o tanto que eu era impaciente, eu não aguentava a fila, né? Hoje a gente faz tudo no celular, né, Marinice? Hoje não precisa mais ir à agência no banco, mas eu lembro quanto eu sofria naquelas filas de banco, né, Paulo? Meu Deus do céu! E a gente falava assim, nossa, mas aquele lá não para de pagar conta, meu Deus do céu, né? Então, eu acho que eu venho trabalhando a impaciência dentro de mim, sendo um pouquinho mais paciente. E é assim que a gente tem que fazer. Todo dia a gente melhorar um pouquinho, né? Fazer o bem, então, é entrar em ação. Pessoal, para não fazer o mal, é fácil. Não fazer o mal, basta a gente ficar sentado, basta a inércia para não fazer o mal, né? A gente não vai regredir, mas também a gente não vai progredir se a gente ficar parado. Então, avançar significa entrar em ação, né? Deixar Jesus, caminhar com Jesus, é deixar que os ensinamentos de Jesus passem a ser a nossa constante no dia a dia. E, indo para a nossa conclusão aqui, peço até a inspiração dela nesse momento, né? Eu quis terminar com a nossa conversa hoje com uma história muito bonita, muito tocante. E agora, estamos no final de maio, agora no dia 18 de junho é o dia dela. Eu me refiro a Célia Lúcius. Quem foi Célia Lúcius? Eu recomendo a vocês lerem todos os romances históricos de Emmanuel, que são lindíssimos. Para mim, são as obras-primas, tirando as obras doutrinárias, né, de Kardec, aquela série magnífica de André Luiz, de 11 livros, né, o Pentateuco de Kardec, os livros de André Luiz. Mas, em termos de literatura espírita, para mim, o ápice são os 5 romances de Emmanuel, Há 2000 anos... 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, que era o livro preferido do Chico Xavier. Chico dizia que tinha se emocionado muito ao psicografar Paulo e Estevão, porque ele era levado ali às cenas do que ele estava descrevendo, né? Ele conta isso para 2000 anos também, mas Paulo e Estevão o emocionou mais ainda. E Renúncia, que é um livro tristíssimo. Comprem várias caixas de lenço aí, que vocês vão chorar muito, especialmente as mulheres, né? Lendo Renúncia. Mas eu me refiro ao segundo dos romances históricos, que é 50 anos depois. 50 anos depois do quê? Para isso, vocês têm que ler primeiro há 2000 anos, né? Mas pode ler fora da sequência também. Cada um deles é uma obra-prima por si só. 50 anos depois que o orgulhoso senador Públio Lentulus morre na erupção do Vesúvio, que soterrou Pompeia, né? Pompeia era uma espécie de Guarujá, né, de Roma, na época, em que era um balneário elegante, e no ano 79 depois de Cristo, lá estava o senador Públio Lentulus, leiam há 2000 anos para saber quem era Públio Lentulus, né, que conheceu Jesus, né, mas, infelizmente, naquela existência, ele foi tocado, mas não foi convencido naquela existência por Jesus. Então, ele iria passar por séculos aí de peregrinações e veio a ser o nosso Emmanuel, né? Que é o orientador do Chico, e que é o autor espiritual do livro. Pois bem, 50 anos depois que Públio Lentulus desencarna, 7 anos depois ele reencarnou novamente na Ásia Menor como um judeu, na cidade de Éfeso, e que foi escravizado. E ele é o escravo Nestório, que é escravizado, mas era muito culto, né? Cultura que ele trazia de séculos anteriores e mesmo daquela existência. E ele vai ser preceptor de romanos na Roma antiga, né? Então, o romance se passa por volta do ano 30 depois de Cristo, segundo século depois de Cristo. E ele vem a conhecer a família Lúcius.
e ele foi o preceptor, o tutor, né, dos filhos de Ovídio Lúcius, marido de Alba Licínia. E um dos filhos, uma filha, no caso, de Ovídio Lúcius era um senador romano, tal como Públio Lentulus na outra vida. Era um senador romano. Vamos pensar, então, naquela Roma imperial, dos palácios de mármore, as margens do Tibre, a cidade das 7 colinas, de monumentos magníficos, a principal cidade do mundo à época, né? E os romanos eram muito ciosos e orgulhosos, né, do seu poder, das suas conquistas e das suas riquezas, né? Tinham subjugado a Grécia e absorvido da Grécia a sabedoria antiga. Mas eram militares também valorosos e dominaram o mundo naquela época. Então, a classe dominante, os patrícios da Roma antiga, obviamente, eram muito orgulhosos. E o cristianismo se chocava com esse orgulho, obviamente. E a filha de Elvésio Lúcius, a Célia, ela era um espírito muito elevado, que nasceu naquele meio orgulhoso, mas todo aquele Fausto romano, as festas, as vaidades, os mármores, enfim, aquele poder ostentoso, aquilo não comoveu o coração dela. Por quê? Porque ela já era um espírito desenvolvido. Ela já tinha acendido dentro dela uma luz. E teria que ler o livro, e eu não quero ficar dando síntese do livro aqui, né? Leio, mas, assim, por circunstâncias várias, o pai dela viaja e arma uma trama para a mãe dela, para acusar que a mãe dela teria engravidado e tido uma criança na ausência do pai. E o pai está para voltar. E aí, para salvar a mãe de um vexame, de ser expulsa de casa, ela rapidamente acolhe essa criança e diz que a criança é dela, né? E aí faço um corte para dizer que ela tinha se apaixonado pelo filho do escravo Nestório, que era o Ciro, e ambos eram cristãos, Nestório e Ciro. E por eles, Célia Lúcius veio a conhecer o cristianismo e se converte ao cristianismo. Obviamente, isso era um escândalo para uma família romana, da aristocracia romana. Era um escândalo, né? Só por isso ela já poderia ser expulsa de casa. Mas para agravar o fato... Só que aí Nestório e Ciro são presos, são executados no circo, e ela perde o seu grande amor, Ciro. Não tinha chegado a se casar, né? Era apenas um namoro escondido ali que havia. E aquela criança que ela acolhe não era nada mais que Ciro reencarnado. E o pai, quando chega e a filha assume a maternidade no lugar da mãe, ela protege a mãe, mas é expulsa de casa pelo pai. E aí o livro conta a peregrinação dela sozinha pelas ruas e estradas da Roma antiga, com uma criança no braço. E as dificuldades para amamentar, para alimentar aquele filho, e ela vai parar em Nápoles, no sul da Itália. Um ano depois, aquela criança veio a desencarnar, e um antigo amigo do avô dela, Neio Lúcius, ou Quinéio Lúcius, né? Sabendo da ascendência familiar dela, a ajuda. E aí, para não ser muito longo, que nosso tempo está no fim, ela, como naquele tempo, né, e por muitos séculos ainda, a mulher tinha um papel inferiorizado na sociedade. Para ela ter um pouco mais de independência, de liberdade, por sugestão desse amigo do seu avô, ela passa a usar roupas de homem, né, com capuz e tudo, e ela consegue se passar por um homem e ingressa num mosteiro. E ela vai parar em Alexandria, no atual Egito, e vai parar num mosteiro cristão, e assume o nome de Irmão Marinho. E logo ela se destacou. Vamos lembrar que ela tinha acendido uma luz dentro dela já, né? Então ela se destacou naquele mosteiro. Ela era muito benquista, exceto pelo superior do mosteiro, que era um homem muito orgulhoso, muito vaidoso e, obviamente, ainda muito dominado por influências espirituais negativas, né?
extremamente autoritário. Então, embora se dissesse cristão, ele não tinha acendido essa luz cristã dentro dele ainda. E esse superior, vendo que o irmão Marinho era tão benquisto lá, obviamente ficou com ciúmes disso, né? E ele dava um jeito de afastar sempre que possível o irmão Marinho do mosteiro, que vamos lembrar que era Célia Lúcius, né? E então mandava ele fazer compras e fazer viagens e se ausentar do mosteiro por ciúmes dela, né? Sem saber que ela era uma mulher. E aí, numa dessas viagens, ela vai parar numa estalagem onde ela já era conhecida, o irmão Marinho já era conhecido ali, e a filha do estalajadeiro se apaixona, imagina, pelo irmão Marinho, que era uma mulher, né? Mas era uma moça assim, de hábitos muito liberais, e ela acaba engravidando de um legionário romano. E aí, um belo dia, batem no mosteiro, essa moça com uma criança no colo e fala que o pai era o irmão Marinho. Aí foi um escândalo dentro do mosteiro, e aí o superior do mosteiro fala: agora é minha vez, vou me vingar, e expulsar o irmão Marinho. Mas os demais irmãos, apiedados do irmão Marinho, falam: não, deixa ele morar com a gente naquela casa lá dos fundos, né, como se fosse casa do caseiro, né? Então ela vai parar num quarto úmido. E ela, que poderia, naquele momento, ter falado a verdade: eu não sou homem, eu sou mulher, ela, em silêncio, porque ela tinha a luz dentro dela, em silêncio ela suportou. E até falou tudo: não, pode deixar, eu vou criar essa criança. E criou mesmo. Só que as condições sanitárias onde eles moravam eram muito ruins. A criança, que era Ciro, reencarnado novamente, o antigo amor dela, ele desencarna depois de 4 anos. Mas não importa, o que o livro mostra, então, foi que a Célia / irmão Marinho, tendo já dentro de si incorporado tantos valores espirituais, ela suportou em silêncio a humilhação, suportou em silêncio a calúnia, suportou em silêncio as acusações, a vida simples que ela tinha, que ela tinha que trabalhar para os irmãos do mosteiro, cultivar a terra, mas ela tinha tanto amor, irradiava, lembra que eu falei dos raios? Ela irradiava tanto amor. O mosteiro tinha uma fila de pessoas, tal como tinha uma fila de pessoas que procuravam Chico, eram as pessoas que procuravam o mosteiro, e ela curava pessoas, só com a imposição de mãos. Ela confortava as pessoas com a sua palavra. Ela ensinava as pessoas com o seu exemplo. E esse exemplo ficou pelos séculos. Depois de um tempo, com 44 anos de vida terrena, irmão Marinho / Célia desencarna. E aí, como era costume ali no mosteiro, quando foram limpar o corpo para a sepultura, verificaram a verdade, que ela era uma mulher. E aí, a fama dela, que já era grande naquela região ali do Oriente Médio, ficou maior ainda. Tanto que, na Igreja Católica, a Igreja Copta Egípcia, na Igreja Maronita Libanesa, na Igreja Ortodoxa Grega e na Igreja Ortodoxa Russa, ela é venerada como Santa Marina. E quem for à Itália, em Veneza, tem a igreja e tem o corpo dela, que está razoavelmente conservado, o véu está lá na igreja de Santa Marina, em Veneza. Bom, eu contei essa história não para assustá-los de que a gente vai ter que passar nesta existência por tanto sofrimento, não é isso? Mas para mostrar o seguinte: esse espírito de Célia já era um espírito que tinha desenvolvido essas virtudes em outras existências. E ela assumiu isso como uma missão para mostrar ao mundo como a gente pode ser, né? Como a gente pode acender essa luz dentro de nós. Então, a história de Célia Lúcius, eu quis trazer como exemplo de uma síntese da educação do espírito, que é uma transformação interior, um alinhamento com Jesus, pelo trabalho íntimo e pela vontade, né? Por atitudes concretas. E, para terminar aqui, eu vou falar esse breve poeminha aqui que se chama Ilumina Sempre. Não te detenhas no mal. Trabalha,
serve e perdoa. A dor é lâmpada acesa, que nos clareia e abençoa. Mesmo no espinho e na prova, seja alma terna e sincera, brilha no bem, quanto possas, a luz é sempre a primavera. Então, que a gente possa, agora com ânimo renovado, cumprir essa injunção de Jesus, que é brilhe a vossa luz, e que a gente possa mesmo caminhar com Jesus, e que a paz de Jesus, de Deus, permaneça em todos nós, em nossos corações. Muito obrigado.